Boa noite, Felipe. Obrigado por você estar com a gente. É muito interessante te ouvir, muito legal. Você decifra muito bem todo esse mapa aí. Minha primeira pergunta, claro que a gente tem uma tradição de nomes que surgem, não vou dizer do nada, mas de lugares que a gente ainda não percebeu, né? Eu acho que o Collor foi um pouco assim lá atrás, até de certa maneira o Bolsonaro, ninguém imaginava que ele teria tanta força ou poderia alcançar tanta força quando apareceu, diferentemente do Lula, que já tinha uma história política que vinha sendo construída já com campanhas e eleições perdidas e tudo mais. Eu queria te perguntar se algum dos nomes que estão no cenário, quais são os nomes no cenário hoje que você vê com reais possibilidades de despontar, e se não na próxima eleição, numa outra, com força para ganhar uma eleição presidencial. Então, a gente vai ter, porque deve ficar entre o Lula e alguém a próxima eleição, né? Esse alguém, acho que já está na mesa entre esses nomes que a gente sabe. Mas para o futuro, lá para frente, quais são os nomes desses que a gente tem hoje que são os mais fortes? Não, primeiro, prazer enorme estar aqui, né, com vocês de novo, de verdade. Eu adoro o papo que vocês têm, a maneira como vocês conversam, acho que ajuda a colocar, né, temas às vezes duros e áridos como é a política de uma maneira mais simples, né, para o ouvinte. Então, muito legal. Aquela história, cientista político não tem bola de cristal, eu sempre sou muito cuidadoso com qualquer tipo de prognóstico, porque, né, a história depois cobra da gente e a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que aqui valem dois comentários, tá? Primeiro é o seguinte: claramente o Lula fez uma opção política por não construir lideranças em volta dele que fossem capazes de ganhar protagonismo enquanto ele é o protagonista, né? O PT hoje tem muito mais dificuldade de encontrar um nome. Vamos imaginar, vamos supor que o Lula decidisse não ser candidato, o que para mim é implausível, tenho dito isso há muito tempo, mesmo que a maioria dos brasileiros prefiram, porque eles respondem assim em pesquisa, que Lula não fosse candidato, tá claro que ele será, e ele já se colocou nesse lugar, né? Mas imagine que ele não fosse. É mais difícil encontrar nomes em volta do PT constituídos nacionalmente, né? Mas, ao contrário do que muita gente diz, né, a direita também tem dificuldade, tá? Eu acho muito estranho quando alguém diz que os nomes que estão colocados já estão prontos. Não estão, não. O Ronaldo Caiado, governador super aprovado em Goiás, 80% de aprovação, tem um desconhecimento de 70% no Brasil. Quer dizer que ele não está pronto. O Ratinho Júnior, 80% de aprovação lá no Paraná, 70% de desconhecimento, ou um pouco menos, 60% de desconhecimento, né? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também muito aprovado, 60% em São Paulo, estado difícil. 50% do país não sabe quem ele é. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, também muito aprovado no seu estado, né, próximo de 60%, também tem ali 60% de desconhecimento. Então, assim, a direita também tem muitos nomes, mas com níveis de desconhecimento que são altos. Então, a verdade é que a eleição de 26 ela vai ser um marco de transição geracional. O Lula é, pela última vez, candidato a presidente, né, em 2026, acho que dá para dizer isso. E ele é o último político daquela geração que lutou na ditadura e que organizou a política brasileira em torno da rejeição à ditadura. O que virá no pós-Lula é uma outra política forjada totalmente em rede social, não apenas em TV, uma política organizada em torno de outros valores, que não os valores do trabalho, que é aquilo que o PT sempre marcou ali com o lulismo. Uma política que vai exigir métodos, formas, times completamente diferentes. Então, o que eu acho que é importante, Dan, é a gente ter consciência que 26 é um marco histórico do nosso país, porque ele é o fim de uma geração de políticos, seja com a vitória ou com a derrota do Lula, o fim de um aquela ciclo. geração da eleição de 89, né, Felipe? Que tinha 212 candidatos ali, Brizola, Covas, Collor, né? Todo mundo ali, né? O Lula ou a esquerda vai ter que ter um novo candidato a partir da reeleição ou da perda da eleição, né? Isso é inevitável que se construa a partir dali. A direita é que vai ter que se escolher entre todos esses, né? Ou todos eles vão Exato. sair à busca do seu espaço e aí o tempo dirá, né?